Olá, gente, boa noite novamente, né? As pessoas já estavam aqui comigo, mas boa noite aí para quem vai assistir depois a aula, a correção da aula de hoje, tá? É, a gente vai fazer da mesma forma que a gente sempre faz, né? Eu vou começar encerrando as respostas da atividade, em seguida a gente vai para a correção das questões. 10 questões, hoje é algo mais rápido, tá? Sem muita demora, sem muita dificuldade, a gente vai só passar nas questões. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta também não tem problema, mas a gente vai tentar ser mais breve hoje. A gente se alonga um pouquinho mais na aula explicativa e na correção a gente tenta ser mais objetivo, tá bom? Vou compartilhar a tela para vocês começarem a acompanhar junto comigo, perfeito? Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Já apareceu, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos bloquear a atividade, né? Então, tive só 30 respostas, o que é muito pouco. Vocês precisam responder, precisam. Aí eu vou pedir até uma gentileza para vocês, né, de falar com os outros alunos, aí vocês que têm contato, vai conversando, ó, faz atividade de matemática e tal, para ver se a gente consegue ir aumentando esse número de respostas aí. É muito pouco, 30 num número total aí de 5 salas, 5 vezes 3, vai, eu tenho em torno de 150 alunos, só 30 respostas, é muito pouco. Mas, enfim, já é um começo, né? Então, a partir deste momento, ninguém consegue mais responder à atividade. A título de curiosidade aqui, pessoal, a média de acertos do pessoal foi em torno de 8 questões, tá? Então, das 10 questões, a média de acertos foi entre 8 e 10, né? Mas aí a gente teve aí pessoas que acertaram 3, ó, ninguém zerou. Então, o mínimo de acertos que tivemos aí na atividade foi 3 e o máximo as 10 questões, ok? No final da aula, quem quiser, eu mostro a resposta, mostro a nota, se vocês assim Com certeza esperarem. esse 3 aí foi meu. Ah, vamos com calma. Então, aí no final da aula, quem quiser esperar, eu mostro para vocês a resposta. Não, vocês estão muito pessimistas, não é por aí o caminho, não. Acho que vocês foram bem. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com as questões para a gente poder fazer junto, beleza? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só interromper, tá? Só falar aí que a gente para e corrige, tá? Então, a gente está na semana 12, encerrando hoje a semana 12, tá? Aí a gente já inicia a partir de amanhã a semana 13, com a aula explicativa na quarta, beleza? Então vamos lá. Essa era a primeira questão que vocês tinham, né? Aí dizia assim: se 10 metros de um tecido custam R$ 50, quanto custará 22 metros? Então, as questões todas aqui, elas abordam o mesmo assunto, que é regra de 3 simples, tá? Na semana que vem a gente vai falar da composta, mas nessa semana o assunto basicamente tratava das regras de 3 simples. Então, o processo de resolução é sempre o mesmo. A gente anota os dados de forma organizada e, em seguida, a gente começa a fazer o cálculo depois que a gente analisar as grandezas, tá? Então, aqui está dizendo que 10 metros de tecido, 10 metros de tecido custam R$ 50, está escrito isso, tá? Então, 10 metros custam R$ 50. Aí, ele pergunta o seguinte: quanto que vai custar 22 metros? Eu não sei quanto é. Como eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. É assim que a gente está fazendo os cálculos, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar as duas grandezas, ok? Aqui nós temos o seguinte, metros e preço. Aí a pergunta é bem simples. Se eu comprar mais metros de tecido, eu vou gastar mais ou vou gastar menos? Mais serrote. Vou gastar mais, concordam? Então, quanto mais tecido eu comprar, mais eu vou gastar. Então, aqui nós temos grandezas diretas, tá? Conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Aí a gente marca a letra, como eu acabei de fazer aqui, tá? Marca a letra, e aí a gente vai riscar a linha e a coluna da letra. Então, vou riscar aqui a linha
e vou riscar aqui a coluna, ok? Então, linha e coluna riscadas, os números que eu risquei, eles ficam na parte de cima, tá? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, 50 vezes 22. Isso tudo dividido por 10, tá? Aqui nós temos várias formas de resolver. Você pode fazer 50 vezes 22, pegar o resultado e dividir por 10, que não vai ter nenhum problema. Mas para agilizar o cálculo, a gente faz o seguinte, ó. A gente corta o zero daqui com o zero daqui, sobrou só 5, 22 e 1. Aí a gente faz 22 vezes 5 aqui, ó. 22 vezes 5 faz a continha, ó. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais o 1 que foi 11. Então, deu 110. Ô, professor, Oi. esse pontinho aí do 50 que também me confunde. Esse pontinho aí significa vezes? Isso, ó. Quando a gente usa o pontinho na matemática, ele é uma forma simplificada, ó, o pontinho é a forma simplificada da gente representar isso aqui, ó, que é o sinal da multiplicação. Por que que a gente faz isso? Porque como a gente está usando o x aqui, ó, se a gente ficar usando o x para representar a multiplicação, vai acabar confundindo, entendeu? Ah, Por isso tá. que a gente usa o pontinho. Tá? Então, quando aparecer o pontinho, é o sinal de multiplicação. Combinado? Tá. Tá. Uhum. Então, ó, aqui eu tenho 110 para dividir para 1, que vai dar 110. Ou seja, se ele comprar os 22 metros de tecido, ele vai gastar R$ 110. Tranquilo? A primeira, E pessoal? aí, nesse risco que o senhor fez aqui, o senhor riscou o zero e ficou o 5 nesse 50 aí? Isso. Aqui, ó. Eu tinha o seguinte, ó. Eu tinha um traço, ó. Tô fazendo aqui embaixo para você ver. Eu tinha o 50, não era isso? O 22, e embaixo eu tinha o 10. Quando a gente tem zero na parte de cima e zero na parte de baixo, a gente pode cancelar os zeros. Entendeu? Então eu posso cortar esse zero com esse, porque simplifica a conta. Fazer conta com o número 5 é mais fácil do que fazer conta com o 50, concorda? Então a gente faz isso para dar uma simplificada no cálculo, para deixar ele mais simples, mais fácil de resolver. Tá? Então quando a gente simplifica, a gente chega lá no 5 vezes 22, que foi esse cálculo que a gente fez aqui, ó. 5 vezes 22, que deu 110, e aí 110 dividido para 1, 110. Tá? Então, ele vai gastar R$ 110 aí para comprar os 22 metros de tecido. Ficou claro, gente? Sim. Vamos para a próxima? Assim, como o assunto é bem repetitivo, conforme a gente for corrigindo as questões, vocês vão perceber que não é difícil, né? É sempre uma repetição, sempre uma repetição. Então, vamos para 2 para vocês verem que se repete o mesmo raciocínio. A 2 a gente tem o seguinte, ó. Em um certo hotel, 30 pessoas ocupam 10 quartos. Então, eu já vou anotar para vocês, ó. 30 pessoas, vou anotar aqui em cima. 30 pessoas, colocar P de pessoas, ocupam 10 quartos. Tá? Vou colocar Q de quartos, ok? Então, 30 pessoas ocupam 10 quartos, é o que está escrito. 30 pessoas, 10 quartos. Aí aqui está dizendo, ó, quantos quartos serão necessários para acomodar 270 pessoas? Então, veja, 270 pessoas, ele está perguntando quantos quartos a gente vai precisar. Daí a gente chama de X, ok? Veja que eu coloquei o número de pessoas embaixo do número de pessoas, percebam? Então, isso é importante. Você tem que colocar sempre o número correspondente embaixo do seu correspondente. Tá? Então, tá montado o cálculo. Aí, agora a gente vai fazer aquela perguntinha, né? Que a gente tem aqui pessoas e tem quartos.
Quanto mais pessoas, a gente vai precisar de mais quartos ou de menos quartos? Mais quarto. De mais quartos, concordam? Quanto mais pessoas nós tivermos ali no hotel, mais quartos desse hotel vão ser ocupados. Então, novamente, a gente tem grandezas diretas, tá? Aí é só fazer o cálculo. A gente risca a linha, risca a coluna. Todo mundo que a gente riscou fica na parte de cima. Então, a gente riscou o 270 e riscou o 10. E quem que a gente não riscou? O 30. O 30. Então, o 30 fica na parte de baixo. Então, veja de novo, Ana, ó, você tinha perguntado na questão anterior, ó. A gente tem 0 aqui em cima e tem 0 aqui embaixo, ó. Tá vendo? Uhum. Eu posso, então, fazer o quê? Cortar. Cancelar. Isso. Ó, eu tenho um outro 0 aqui em cima, ó. Só que daí não tem outro para eu cancelar embaixo, percebe? Então, esse eu não posso cortar. Entendeu? Se eu tenho um 0 em cima, eu posso cortar com um 0 embaixo. Se eu tiver 2 em cima, eu posso cortar com 2 se eu tiver os 2 embaixo. Mas se eu tiver um só, eu só posso cortar um. Então, aqui, ó, sobrou 27, o 10 e o 3. Eu vou até anotar de baixo aqui para vocês, ó. Aqui sobrou o 27, o 10 e o 3. Aqui tem várias formas de resolver, dá para simplificar mais. Mas aqui já dá para a gente fazer direto, ó. Porque quanto que é 27 vezes 10? Quem consegue me falar? Isso, 270. Dividido para 3. Só fazer a divisão, ó. Vamos fazer aqui do lado, 270 dividido para 3. Aí, ó, na tabuada do 3 tem o 27, que é 3 vezes 9. 3 vezes 9, que é 27, sobrou 0. Desce o 0, põe o 0 aqui. Ou seja, deu 90. 9, 4. Então, são necessários, vão ser necessários, né? 90 quartos para acomodar as 270 pessoas. Então, tá aqui a alternativa, né? 90 quartos. Então, vou precisar de 90 acomodações para dar conta das 270 pessoas. Tá? Então, percebam que o processo é o mesmo. A gente está só repetindo. Mudam os números, mas a resolução, a maneira como a gente resolve é a mesma. A gente só mudou aí basicamente os números. Tá? Vamos para 3. Olha que delícia. Com 5 quilos de farinha de trigo, podemos produzir 300 bolinhos de chuva. Sabe fazer bolinho de chuva, Ana? Sei sim, professor. Olha aí, ó. Então, ó, com 5 quilos de farinha, vou até colocar o KM aqui, porque com 5 quilos de farinha, eu consigo fazer quantos bolinhos de chuva? 300. Aí, olha a pergunta, ó. Para produzir 600 bolinhos, a pergunta é clara, ó. Quantos quilos de farinha serão necessários? Então, o X vem aqui, ó. Certo? Então, aí agora de novo, né? Aquela perguntinha. Quanto mais farinha eu tenho, eu vou conseguir fazer mais bolinhos ou menos bolinhos? Mais bolinho. Mais. Então, novamente, a gente tem grandezas diretas. Marco X, risco a linha e risco a coluna. Todo mundo que eu risquei fica em cima. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. 600 vezes 5 e embaixo o 300. Aí, olha, de novo, né? O que dá para fazer aqui, pessoal? Cortar os 2 zeros embaixo e os 2 zeros em cima. Exatamente, ó. Então dá para eu cortar 2 zeros em cima com 2 zeros de baixo. Aí o que vai me sobrar agora, ó?
Vou colocar aqui do lado. Sobrou o 6, o 5 e o 3. Vamos já pôr a resposta aqui embaixo, gente. 6 vezes 5, quanto que dá? 30. 30. Dividido para 3, 10. 10. Muito bem. Então, ou seja, eu vou precisar de 10 quilos de farinha para fazer os 600 bolinhos. E vejam que tem muita coerência, né? Se com 5 quilos eu fiz 300, com 10 quilos, que é o dobro, eu vou fazer o dobro, 600 bolinhos. Tá? Então, a resposta é 10. Professor, essa daí eu chutei lá no formulário. Chutou? E olha que eu ainda acertei. Eu fui pela Que bom. lógica. Que bom. Essa daqui era bem lógica, na verdade, né? Bem, assim, eram números simples de você enxergar e chegar na resposta. Ok? Vamos para 4? Ó, olha a 4. A 4 tem que prestar atenção, ó. Uma torneira, vou colocar aqui, ó. Uma torneira enche um tanque em 8 horas. Então, a torneira, se liga ela, vai demorar 8 horas para ela encher o tanque. Aí diz assim, ó, se forem utilizadas 4 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Ou seja, quanto tempo vai demorar para o tanque encher se eu estiver usando 4 torneiras? Então, o X vai ficar aqui, ó, tá? Aí, agora a gente vai para aquela perguntinha, né? Veja, com uma torneira demorou 8 horas. Com 4 torneiras, vocês acham que vai demorar mais ou menos? Menos. Menos. Então, percebam o seguinte, que quanto mais torneiras eu tenho, menos tempo demora. Ou seja, aumentou a quantidade de torneiras, diminuiu o tempo. Então, são grandezas o quê, pessoal? Inversamente proporcionais? Inversos. São grandezas inversas. Quando a gente tem grandezas inversas, a gente precisa fazer exatamente isso, inverter. Então, eu anoto aqui o 1 e o 4, ó, e vou inverter os outros dois. O X vem para cima e o 8 vem para baixo, ok? Perceberam que eu inverti a ordem aqui, ó? O 8 desceu e o X subiu, porque são grandezas inversamente proporcionais. Aí agora o jeito de fazer é o mesmo de novo. Eu vou achar o X, ó, e vou riscar a linha e a coluna dele. A linha dele agora é essa, e a coluna dele é essa. E aí o processo é idêntico. Todo mundo que eu risquei vai para cima. Então aqui eu risquei o 1, risquei o 8. E o 4 vai ficar embaixo. Tá? Então daí a gente resolve. Quanto que é 1 vezes 8, pessoal? 8. Dividido para 4, 2. 2. Isso aí fica mais difícil pra mim, mano. Você é louco. Muito QI. Tá? Então, quantas horas vai demorar? 2. 2 horas. 2 horas. Então, se com uma torneira demorava 8 horas, com 4 torneiras demora só 2. É bem mais rápido. Tranquilo? Então, a única diferença dessa questão para as outras é que aqui a gente tinha grandezas inversas. Quando a gente tem grandezas inversas, daí a gente precisa inverter na hora antes de calcular, entendeu? Se você calcula sem inverter, isso aqui ia dar um valor muito maior do que 8, e aí não ia ter coerência, né? Até porque não tem como uma torneira encher em 8 horas, você ter 4 torneiras e demorar mais que 8 horas. Aí não ia ficar lógico. Por isso que a gente tem que inverter. Vamos para a questão 5, metade aí. Desejo ler um livro de literatura de 340 páginas. Nas primeiras 2 horas, consegui ler 20 páginas. Continuando nesse ritmo, quantas horas gastarei para ler o meu querido livro de literatura? Então, ele está dizendo assim, ó, que em 2 horas, ele conseguiu ler 20 páginas.
Não é isso que está escrito? 20 páginas. Ah, Aí está perguntando quanto tempo vai demorar para ele ler as 340 páginas. Ok? Então o X vem para cá. Aí aquela perguntinha, né, gente? Quanto mais horas, mais páginas ou menos páginas? Mais pode. Mais página. Mais páginas. Quanto mais tempo ele ficar ali fazendo a leitura, mais páginas do livro ele vai conseguir ler. Então, aqui nós temos grandezas diretas. Então, aqui é só achar a letra, né? Riscar a linha, riscar a coluna. Perfeito? Então, aí, ó, x vai ser igual. Eu risquei o 340, risquei o 2, e o 20 ficou embaixo, que eu não risquei. Ok? Então, ó, dá para cancelar o zero, né? Ó, dá para cortar um zero aqui com um zero daqui e dá para fazer mais coisa ainda, ó. Tá vendo que aqui tem o 2? Eu cortei o zero, sobrou só o 2. E aqui em cima também tem só o 2 separado, ó. Dá para eu cortar ele também. Ou seja, aqui não precisa nem fazer conta. O que que sobrou? 2. Ó, eu já cortei o 2, cortei o 0, sobrou só o 34. Ou seja, ele vai demorar 34 horas para ler o livro. Tranquilo, gente? Essa foi mais fácil de fazer o cálculo. Mas se você tivesse feito aqui 340 vezes 2 e pegado o resultado e dividido por 20, ia dar 34 do mesmo jeito, tá? Fiquem tranquilos. Pode ir para 6? Pode. Ótimo. Então vamos lá. A 6. Olha que maravilha essa figura. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, ó, quero só chamar a atenção para a figura, né? Tá vendo o professor aqui, ó? Perdido no meio do monte de prova? É assim que a gente fica. Só para vocês terem uma noção. Enfim, mas vamos para a questão, né? Ó, 5 professores eles gastam 12 dias para corrigir as provas. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores? Opa, coloquei no lugar errado, concordam? É 30, é aqui, ó, porque é professores. Tem que ser aqui. E aqui eu vou chamar de X. Então, veja, agora eu tinha 5 professores que demoravam 12 dias. Agora eu tenho 30 professores. Vocês acham que vai demorar mais dias ou menos dias? Menos de Menos dias. Então, conforme você aumenta a quantidade de professores, diminui a quantidade de dias, tá? Então, aqui são grandezas inversas. A gente vai precisar inverter. Então, eu vou colocar aqui o 5, vou colocar aqui o 30, e aí aqui eu vou colocar agora, ó, o X em cima e o 12 embaixo. Vou achar o X e vou riscar a linha e a coluna. Aí eu risquei quem aqui, ó? Eu risquei o 5 e o 12. E embaixo eu tenho o 30. Certo? Então aqui a gente tem que fazer os cálculos, né? Dá para simplificar? Até dá. Dá para a gente fazer de um outro processo aqui, mas vamos fazer o cálculo normalmente, ó. 12 vezes 5. 12 vezes 5, ó, 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 60. Agora eu vou pegar o 60 e dividir por 30. 30 vezes quanto dá 60, pessoal? 2. 30 vezes 2. Ou seja, isso aqui dá 2. Então, são 2 dias.
Então, tendo mais professores, vai ser bem mais rápido, né? Vai demorar só 2 dias. Ok? Vocês estão percebendo que a gente está repetindo sempre o mesmo raciocínio? É uma repetição. Se você prestar atenção em uma questão, as outras elas vão ficando mais fáceis, mais simples de resolver. Vamos para a próxima? Questão 7. Ai, Quase acabando. Uma pessoa bebe 2 copos de refrigerante a cada 2 horas. Então, 2 copos a cada 2 horas. Eu não bebo, não, Deus me livre. 2 copos em 2 horas. Ah, tem gente que bebe, viu? Eu, se deixar, eu bebo. A cada minuto um copo. Eu não tomo nem refrigerante, não gosto. nem eu. Graças eu a gosto. Deus. É igual Cristiano Eu tava uma Ronaldo. bola. Aí, ó, tá dizendo o seguinte, que a pessoa foi numa festa, né? E se ela passar 5 horas na festa, pergunta quantos copos de refrigerante ela vai consumir no total. Então, é X aqui, né? Quanto mais horas na festa, ela bebe mais ou menos refrigerante? Mais. Mais. Bebe Mais. mais. Então, são grandezas diretas. Então, eu vou riscar a linha e vou riscar a coluna. Então, vai ficar o seguinte, x igual 2 vezes 5 dividido por 2, que foi quem sobrou. Vejam, ó, eu tenho 2 em cima e o 2 embaixo, eu posso cortar direto. Ó. Sobrou quem? Sobrou 5. Então, se você tivesse feito a conta, ó, 2 vezes 5 daria 10, aí 10 Ia dar dividido o para mesmo 2 resultado. ia dar 5 do mesmo jeito. Ou seja, essa pessoa aí, ela vai conseguir beber 5 copos de refrigerante durante essa festa aí. Tranquilo? Ela vai sair uma bola. É isso. Vamos para 8. Olha lá, os caras foram comprar uma calça, né? O José foi comprar uma calça. José comprou 3 calças por R$ 400. 3 calças custaram 400 conto. Né? Aí, ó, só que o José estava querendo comprar mais, né? Aí o José falou, e se eu comprasse 9 calças? Quanto eu ia gastar? Aí eu vou chamar de X. Aqui de novo, né? Quanto mais calças ele compra, ele gasta mais dinheiro ou menos dinheiro? Mais Mais dinheiro. dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro, concorda? Então, grandezas diretas. Nesse caso aqui é só riscar a linha e riscar a coluna. Então, ó, vai ficar 400 aqui, ó. O 9 e o 3 embaixo. Aqui, gente, ó, para facilitar o cálculo, ó, não é 400 vezes 9 dividido para 3? Eu posso dividir logo, ó. Posso pegar o 9 e dividir para 3. Quanto que é 9 dividido para 3? 3. 3. 3. Aí vai ficar 400 vezes 3. 400 vezes 3 dá quanto? 1.200. 1.200. 1.200. Aí acertei essa, cara. Ou seja, ele vai gastar R$ 1.200 aí comprando as 9 calças. Tá aqui. Vamos para 9. Olha aí, olha só meus dotes culinários aí, ó. Para cozinhar uma lasanha para 4 pessoas, Arnaldo gastou R$ 60 em ingredientes. Se fosse preparar a lasanha para 15 pessoas, quanto iria gastar? Então, vamos lá para o cálculo. Ó. Para 4 pessoas, gastou R$ 60. Eu acho que gastou até pouco, hein? Aí agora ele quer saber para 15, o tal de Arnaldo aí. X. Quanto mais pessoas, mais caro fica ou mais barato?
Mais caro. Mais caro. Mais Mais caro. caro. Ou seja, grandezas diretas. Vou riscar a linha e a coluna. Então, x vai ficar igual 60 vezes 15 dividido para 4. Aí aqui, ó, a gente pode fazer 60 vezes 15, pegar o resultado e dividir para 4. Mas se a gente fizer o seguinte, ó, pegar 60 e dividir em 4 partes, já fica melhor o cálculo. Quanto que é 60 dividido para 4? Quem sabe? Pera aí. De cabeça. Acho que é 15, né? 15. Não, não é não. É? Ah, É, certo. ó, você pega 60 e divide em 4 partes. Vai dar 4 partes de 15, ó. 15, É, tá certo. mais 15, mais 15, mais 15. 30, 60. Então, 60 dividido para 4 dá 15. Aí vai ficar 15 vezes 15, tá? Aí é só fazer a continha do 15 vezes 15. Vou fazer aqui com vocês, ó. Então, 15 vezes 15. 5 vezes 5 é 25. Então, 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Aqui ficou 5. Aqui 12. 1 mais 1, 2. Deu 225. Ou seja, eu vou gastar quanto para fazer a lasanha para 15 pessoas? R$ 225. 225 reais. Não, aí o certo é quando Lasanha cara essa, viu? mas vai ver esse preço aí, viu, Ana? O que você acha? Não, professor, não, professor. Cara, hein? Se Você eu acha que saiu consegue. muito caro? Eu só Não, vou fazer uma saiu. camada de presunto e queijo já era, filho. Não, mas tem que fazer uma lasanha boa. Aqui, ó, dá uma olhada nessa lasanha. Tem que fazer uma lasanha magrinha. Eu faço um negócio com qualidade, o que você acha? Que, Eu professor, vou comer essa com lasanha. Mas com até 20 reais, a senhora você consegue comprar 2 lasanhas de forno. Quanto que custa uma dessas de forno? 20 reais 2. 20 reais duas? é 11 reais. 2. Eita! Onde que tá vendendo essa lasanha aí que eu vou lá comprar umas? Brechó aqui de casa. Mas é ruim. Duas por 20? Não, mas é ruim, É pô. mesmo. Sei. Não é tão boa, Mas não. você sabe que é ruim, Cristian. Você já comeu lá? Não deve nem ter recheio. Bom, Eu já comi essas lasanhas de 20 conto, é mó bosta. sei lá. Caralho. A minha aqui é garantida, hein? Vai gastar Só então no 200. final do ano eu quero uma lasanha tua. Não, Só aí tem eu- massa. DJ o cozinheiro. certo é quando a pandemia acabar, vocês fazerem e me chamarem. oxi. Eu não vou esperar Não, voltar tem do que ano, chamar não. nós. Professor, Eu vou o senhor esperar não voltar às precisa Não, o aulas. professor que é o mais velho aí, o Já que ancião você tá se faz garantindo aí na tua lasanha, eu quero experimentar. É. Verdade. Não, eu manjo, eu sou bom nisso. Vai por mim. isso. Então, Agora você tá ó, devendo uma lasanha pra nós. Fica tranquilo, professor. Eu faço um É, bolinho João, de choco 10 reais pro só tem senhor. massa. Enfim, vamos para 10 pra gente acabar. Parece com quem isso daí? Aí, ó, tá dizendo aqui, ó. O Júnior come, em média, 3 pães por dia. 3 pães em um dia. Aí diz assim, ó. Fazendo isso durante 30 dias, quantos pães ele vai ter comido durante 30 dias, né? Ou seja, depois de um mês, quantos pães no total ele vai ter consumido? Então, aqui também, né, gente? Quanto mais dias, mais pães. Então, grandeza direta. Riscou a linha, riscou a coluna. Vai ficar x igual 30 vezes 3 dividido para 1. Quanto que é 30 vezes 3, pessoal? De cabeça. 90. É 90. 90. Caraca, tem um Então, delay agora, velho. 90 pão. 90 pães. Então, ele vai ter consumido aí, vai ter comido 90 pães aí ao decorrer de um mês. Vai Só que a engordar gente- demais. Só que a gente sabe que esses meninos aí, ó, Christian,
Esse cara tudo aí, ó. Ele come Eu uns co- 5 se deixar. Eu como só. Eu como só Eu- a migalha. Eu nem como pão que eu passo mal de manhã. Tá bom. Eu como 2 no café, 2 no lanchinho da tarde, 2 de Eu noite. como só uma banda só, pô, já é. Não, Luiz. Então, Luiz, tem hoje, lanchinho da Luiz, madrugada. você é um gordo disfarçado, Lógico. Luiz, você é um gordo disfarçado. Enfim, gente, então Aqueles piques. acabamos as questões, ó. Então é isso aí. Fechamos a correção de hoje. Ô, professor, hoje eu não Mostra as tenho notas aí, CJ. professor. Mostra as Hoje não notas tem aí, o só CJ. mostrar. Aí vamos fazer o seguinte, para a aula gravada não ficar muito extensa, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Falou YouTube. Agradeço, Tamo junto aí. agradeço quem participou, quem estava junto, quem vai assistir depois também já fica aí. Aí eu já encerro e aí quem quiser saber a nota só espera na chamada que daí eu conto para vocês, tranquilo? Beleza. Então vamos lá, Tranquilo. deixa eu encerrar Alô, aqui. YouTube. Deixa eu encerrar aqui, deixa eu lembrar onde é que tá. Tá nessa aba? Não, tá nessa. Não, tá aqui.